Salve, rapaziada rubro-negra, vamos ver aqui no Sport News a repercussão também da nossa vitória, porque ela repercute muito em todas as mídias esportivas de hoje. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição e vamos conferir tudo que rolou ontem nesse jogo. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente e caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e já chega deixando aquele like pra gente, porque ajuda bastante e o vídeo tá daquele jeito que a gente gosta. Vitória do Mengão e a Libertadores, estamos aqui, ok? Estamos on, vamos pra cima e pra próxima fase. Bora conferir. A gente segue falando de Libertadores porque o Flamengo venceu a LDU no Maracanã e entrou na zona de classificação para as oitavas de final. Coração, um urubu gigante para intimidar a LDU, enorme, assim como uma multidão de mais de 65 mil pessoas. Num jogo da fase de grupos com jeito de mata-mata, uma derrota seria o ponto final para o Flamengo na Libertadores. Mas o domínio rubro-negro, desde o começo, já sugeria um desfecho diferente. E o preciso escanteio de Luiz Araújo encontrou a cabeça certeira de Léo Ortiz, com apenas 9 minutos de jogo. Ele foi lá, caprichou na cabeçada e bota a bola do fundo da rede. Acho que a primeira meta de um zagueiro é a gente sair sem levar gols. Acho que isso é o mais importante, é o nosso primeiro trabalho ali. Mas a gente também tem uma oportunidade ali nas bolas paradas de ir na área e hoje a nossa bola parada foi muito boa. O placar magro não refletia a superioridade do Flamengo, que finalizou 13 vezes no primeiro tempo, contra apenas uma da LDU. Podíamos ter tido um pouco mais de tranquilidade para fazer mais gols no primeiro tempo e ter uma vantagem mais tranquila, mas Libertadores é isso. A torcida ainda estava apreensiva porque faltava um gol para o Flamengo entrar na zona de classificação para as oitavas pelo saldo. Aí, um jogador que ficou 14 jogos sem marcar desencantou. Tava com saudade, a minha filha vinha me pedindo sempre em casa para fazer um gol para ela. Mas antes de chegar ao gol do Luiz Araújo, precisamos falar do Alexandro. Ele infernizou a vida do De La Cruz. A LDU tem um também. Foi pra lá, pra cá, tentou de tudo, mas nada foi capaz de parar o Alexandro, que mirou no Bruno Henrique, mas o destino da bola seria outro. Depois do desvio, o lugar dela era com o Luiz Araújo. Apareceu como um raio, como um foguete para bater de canhota pro fundo da rede. No jogo passado tinha saído, mas foi anulado. Hoje, felizmente, eu fiz esse gol. Mas o mais importante é o Flamengo voltar a vencer na Libertadores. Luiz Araújo ajudou a deixar a situação do Flamengo menos tensa. Basta uma vitória na última rodada para chegar às oitavas. Ainda temos mais um trabalho a fazer, que vai contra o Tátira na última rodada, senão hoje não valeu de nada. Vitória de um certo alívio do Flamengo nessa Libertadores, porque entra na zona de classificação, né? Vai para a última rodada dependendo só de si, né? Tá na segunda posição na zona de classificação. E a gente fala muito, né, Lofredo? A gente usou o exemplo do Palmeiras sobre a questão do desgaste físico. Esse jogo para o Flamengo ainda tem o desgaste mental de entrar já como se fosse podia ser final. Um mata-mata, né? Já é um jogo eliminatório. Para o Flamengo foi um jogo eliminatório. Se perde, está fora da Libertadores. Se empata, a chance de ficar fora também era muito grande, tá? Só que tem 10 minutos, tá 1-0 pro Flamengo, porque isso é o que se espera do Flamengo jogando no Maracanã contra qualquer equipe do futebol sul-americano, mesmo as principais, tá? Se espera que o Flamengo saia para pressionar e para buscar o resultado desde o início. O estilo de jogo do Flamengo, o elenco é feito para isso e é exatamente assim que o Flamengo tem que jogar para resolver o jogo, ainda que não resolvesse, não garantisse a vitória, que não fizesse o saldo que só saiu no começo do segundo tempo, mas para mostrar para o adversário quem manda. A LDU não jogou. Não jogou. Quando tomou 2-0, começou a tentar alguma coisa ali, mas percebeu que não ia e deixou para decidir com o Central Córdoba em casa quando o camisa 10 vai jogar. Altitude. Né? Aí vai jogar o 10, aí o 10 é bonzão. Né? Ninguém aguenta com ele. E aí o Central Córdoba tem chance de se dar mal lá, ou seja, o Central Córdoba é o líder do grupo e é o potencial eliminado
desse grupo. Vai jogar por um empate, né? Joga pelo empate com a LDU, mas joga na altitude, né? E o Flamengo, com o 2-0, resolveu a situação. Não precisa, não que não possa fazer, provavelmente vai fazer, de saldo de gols com o Deportivo Táchira. É só vencer que pro jogo de ontem, o Lofredo gosta muito, né, de analisar saldo de gols e isso, critério até erro, mas extremamente relevante. E ontem o 2-0 foi importante também por causa disso, né? Porque uma vitória por 1-0 ela dava os 3 pontos, mas não deixava o time numa situação tão tranquila quanto o 2-0. O 2-0 era o mínimo, por isso acho que essa pressão, esse desgaste físico e mental, principalmente psicológico, passava muito por isso. Temos que vencer, esse jogo é de fase de grupos, mas tem cara de mata-mata, e não basta vencer só de 1-0. Se abrir o placar cedo, tem que continuar martelando, fazer pelo menos 2. E acho que o jogo de ontem, a atuação passou muito pelo fato do time ter sido escalado com um trio muito móvel na frente, né? Foi. O Pedro não ficou de fora. Pedro de fora, o Felipe Luiz explicou que ele é o melhor, deixou claro, né? Ele é o melhor 9, tanto é que quando ele voltou a ter minutos, ele até já foi escalado como titular logo de cara contra o Corinthians, mas há um entendimento do Felipe Luiz que ele teve que dar um passinho atrás no sentido de, olha, o Pedro não está bem fisicamente igual aos outros. Ele está 100%, tem condições de jogo, mas ele teve uma temporada diferente em relação aos demais. A temporada para ele está começando agora. Começou no banco e acho que essa marcação-pressão que abafou a LDU passou muito por ter Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael, que até não vive a melhor fase técnica, né? Muito pelo contrário, mas que dá uma explosão e uma velocidade que hoje o Pedro não entrega. Não daria para fazer esse tipo de jogo com o Pedro. Mesmo que ele se esforçasse, mesmo que ele tivesse 100% de verdade, né? Porque não é uma questão só de estar 100% na parte médica, tem que estar 100% na parte física, ele não é um jogador que entrega esse tipo. Ele pode se esforçar, mas ele não vai conseguir fazer tão bem quanto os outros. Então, ainda mais se tiver Pedro e Arrascaeta, né? Por melhor que os dois estejam não foi tão bem ontem, né? O Arrascaeta foi o ponto assim, que destoou um pouquinho, principalmente pelo que ele vem apresentando, né? E olha que loucura que a gente está falando. Arrascaeta de 10, Pedro de 9, qualquer time quer esses dois. Isso. E com bola, os dois entregam o que nenhum outro jogador entrega na linha de ataque. A gente está falando só de jogar sem a bola, marcação, pressão. E ontem, esse abafa que o Flamengo fez passou muito por esse trio de velocidade e de mais explosão, né? O que eu me pergunto, a gente está falando, pelo menos na minha visão, vocês podem discordar, é o melhor 10 ou o melhor 9? Isso. Do futebol brasileiro. Há algum tempo, inclusive. Isso. O Arrascaeta literalmente veste a 10, mas enfim, ele é o jogador dessa posição há algum tempo que se destaca no futebol brasileiro. Contra um time, e aí, claro que eu estou deixando de lado a explicação do Felipe Luiz, porque quando sai a escalação a gente ainda não tinha essa explicação do Felipe Luiz sobre a parte física do Pedro. Contra um adversário como a LDU, é para abdicar disso realmente por conta dessa pressão? Ele só abdicou do 9, porque ele queria começar o jogo pressionando em cima. Talvez, se não tivesse dado certo, e deu, o Flamengo fez 1-0 com 10 minutos, embora tenha sido na bola parada, a bola parada tem uma origem também da pressão de saída de bola, né? Se não desse certo, ele tinha essa opção. Agora eu vou jogar armando as jogadas para colocar a bola para o meu centroavante. Então foi uma estratégia que ele utilizou, que funcionou logo com 10 minutos, e aí a gente tem que dizer que é uma estratégia bem sucedida, né? Porque, mas de qualquer maneira, quando você olha, preciso ganhar, preciso fazer 2-0, eu vou tirar o melhor centroavante do Brasil do time? Não faz muito sentido, né? E eu acho que esse debate só aconteceu ontem porque o Pedro está numa situação diferente. Ficou 1 ano sem jogar. Sim. Tem poucas partidas, a temporada está começando para ele. Então, assim, nesse jogo de caráter de mata-mata, com tudo que a gente já falou, Pedro, quando tiver lá em outubro, quartas de final, semifinal de Libertadores, você é o meu 9. Você vai jogar. Para agora, como a temporada está começando para você, começa no banco. Eu acho que ontem foi uma questão pontual, porque está começando a temporada do Pedro. E acho que o Pedro, se ele tivesse em condição total, mesmo ele não conseguindo entregar essa disposição para fazer essa marcação-pressão, essa saída de bola, no mesmo nível que outros jogadores, ele iria ser utilizado. Você não vai entregar no mesmo nível, mas ele vai fazer e aí vale a pena tê-lo. Para contar com a qualidade do jogador. Né? Que agora, um aproveitamento melhor. Olhou ali e falou, opa, não dá para fazer, eu preciso ganhar pelo menos 2-0, vamos ver como é que eu faço dando uma pressão inicial,
marcando mais em cima. E dá para mostrar a classificação de novo do grupo do Flamengo, porque tem um detalhe muito importante, que é a questão dos 2-0, que esse grupo está do jeito que eu gosto. Ele vai pro saldo de gols. O Flamengo tem 8, vai ganhar do Deportivo Táchira, tá, gente? Isso aí pode anotar que tá, já 3 pontos tá na conta. Então, vai pegar o Central Córdoba, se perder da LDU, e a LDU provavelmente vai ganhar do Central Córdoba, todo mundo termina com 11. Sim. Tá? E por que o Flamengo só precisa de 1-0? Porque o Flamengo vai com 1-0 pro saldo 3, certo? E aí alguém vai perder, ou o Central Córdoba, se perder a LDU tá fora. Se o Central Córdoba perder, o Central Córdoba necessariamente vai para saldo 2, certo? Sim. Então o Flamengo vai para 11 com saldo 3 e o Central Córdoba, se ficar com 11, terá saldo 2. Porque ele vai perder para a LDU, para ficar com 11. Então, na pior das hipóteses, na hipótese mais simples, o Flamengo vai para saldo 3 e o Central Córdoba vai para saldo 2, os dois com 11 pontos, né? E a LDU, aí depende de quanto a LDU vai ganhar do Central Córdoba, de quanto o Flamengo vai ganhar do Deportivo Táchira. Então, digo que, depois de todo esse sufoco, é bem possível que o Flamengo seja o líder do grupo. Sim. E para passar o Central Córdoba, a LDU precisa de um resultado maior por causa dos gols feitos, né? Precisa de um 2-0 para cima. Exatamente, para passar o Central Córdoba, o Flamengo, né? é outra questão. O Flamengo ele teria que ter que fazer um resultado maior do que o Flamengo faz no Táchira. Exato. Então a LDU é bem provável que precise de 2-0 para passar o Central Córdoba. 1-0, ele traz o saldo para... Ou então, né, 3-2. 3-2 aí já resolve, né? Sim. 3-2 você faz mais gols... Não, mas aí o Central faz 2 também. De qualquer maneira, precisa ser no saldo. Isso. Então precisa de 2-0 LDU para superar o Central Córdoba. O Lofredo ama, amigos, quando chega nessa quinta, sexta rodada. Olha, você sabe... Você usa muito o simulador do GE? Então, vocês não sabem que nem existia simulador do GE. E a classificação da Libertadores era assim. O primeiro pegava o 16º. O primeiro colocado geral pegava o 16º. O segundo, o 15º e assim por diante, certo? Isso era o cruzamento da Libertadores, não tinha sorteio. Quando chegava na última rodada da Libertadores, existia uma quantidade de combinações que tinha que ser feita e o news era depois da rodada. Então, a gente tinha que descobrir, não tinha internet assim desenvolvida desse jeito assim. Na palma da mão aqui não tinha. Pra você ter uma ideia, escalação de jogo. Às vezes tinha uma pessoa no estádio, um produtor no estádio de outro país, para mandar a escalação para você. Não tinha publicado na internet, no jornal local. Então, assim, e eu adorava fazer essas contas, embora não seja tão bom de contas. Mas eu acertava a maioria. As que eu errava, eu posso ser criticado, inclusive. Quando eu erro, posso ser criticado. Quando eu acertar, se quiser dar valor, também a gente gosta. Mas se não quiser falar nada, também está certo, porque é só o trabalho. Inclusive, tenho mais perguntas para fazer a respeito do grupo do Flamengo, mas vamos dar uma olhada antes no que disse o Felipe Luiz depois do jogo. Ele comemorou o resultado que deixa o time vivo na Libertadores. Hoje vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Numa Libertadores que até então vinha sendo ruim. Eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, a gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados. A gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final. E o único caminho é esse aí. Levando do jeito que a equipe levou a intensidade, a vontade para dentro do campo, o sacrifício seria a palavra para mim. O sacrifício que todos levaram para dentro do campo passou uma mensagem para a própria competição que nós queremos seguir vivo nela. Agora sobre o grupo, Lofredo, a pergunta de 1 milhão é a seguinte. Quando passou o grupo do Palmeiras... Você vai pagar. Não falei 1 milhão do quê? Faz o Pix. Quando passou o grupo do Palmeiras, a gente olhou o Palmeiras disparado, sobrou no grupo, e a gente olha, obrigação. Quando sai o sorteio desse grupo do Flamengo, a gente pensa a mesma coisa. E não é a primeira vez que acontece. Tem explicação para isso? Porque o Flamengo está nessas últimas Libertadores com o melhor, ou o segundo melhor, e aí a ordem vai de cada um, elenco do futebol sul-americano. E essas últimas rodadas nunca trazem tranquilidade para o Flamengo em relação à liderança do grupo, inclusive. O Flamengo passou como segundo colocado nas últimas 2 edições de Libertadores. Nos 2 grupos tinha altitude. A do Palmeiras era pior e o Flamengo tinha um adversário
mais qualificado dos dois que jogam na altitude, né? A LDU é melhor que o Bolívar, mas a altitude em La Paz é muito maior do que a de... O camisa 10 do Bolívar é melhor do que o da LDU, né? Mas enfim, essa era a dificuldade do grupo. Era para o Flamengo ter feito um grupo, ter feito uma campanha semelhante à do Palmeiras. Precisa ser igual? Não. É semelhante, classificado com antecedência, disputando a primeira campanha geral. Acho que o Flamengo teve um período de instabilidade depois daquela empolgação com o Filipe Luiz, que as pessoas falaram em seleção brasileira, né? O Filipe Luiz, eu acho que talvez um dia possa ser, né? Mas agora ele é um técnico iniciante. E como técnico iniciante, ele vai ter muitas dificuldades e vai ter momentos de instabilidade mesmo dirigindo um grupo qualificadíssimo. Tenho dúvidas, eu sempre falei que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Agora eu começo a achar que o do Palmeiras tá bem próximo, tá? Bem próximo não, sempre esteve bem próximo. Tem uma mudança importante a caminho, porque o Estevão sai em julho, talvez essa análise possa ser alterada. Enfim, os dois são os melhores elencos do Brasil. O trabalho do Filipe Luiz não é igual ao trabalho do Abel, porque o trabalho do Filipe Luiz, primeiro, o Filipe Luiz é um técnico iniciante, o Abel, ainda que tenha chegado no Brasil sem muita experiência de time grande, era um técnico já desenvolvido e tem lá o ambiente dele, a casa dele, já ele tem mais de 5 anos de trabalho, né? Vai fazer 5 anos agora. Vai fazer 5 anos agora. Em outubro. Então ele vai ter mais de 5 anos de trabalho, porque ele não vai sair agora, né? E o Filipe Luiz está começando, ainda que conheça o clube. Então é natural que ele tenha uma certa instabilidade e algumas dificuldades, mesmo tendo um elenco de qualidade. Precisa ver se o torcedor do Flamengo, acho que a paciência do torcedor do Flamengo com o Filipe Luiz ela é maior do que a paciência com os técnicos, o técnico padrão, Dorival Júnior, Renato, Tite, Rogério Ceni, o torcedor do Flamengo. Os estrangeiros que o Flamengo teve. Não, aí o Flamengo trouxe vários. Depois do Jorge Jesus, o Flamengo errou muito, né? Errou em estrangeiro, o Flamengo errou todos, né? Errou todos. A paciência com o Filipe Luiz ela é um pouquinho maior, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo tem um nível de exigência altíssimo, principalmente depois que se acostumou a ganhar o tempo inteiro e jogando bem. Então a exigência fica, tem que ser campeão na 9ª rodada do Brasileiro e tem que golear todo mundo. Isso não vai acontecer, mas acho que com o Filipe Luiz tem um certo entendimento, ele é da casa, está começando a carreira agora. Acho que tem uma paciência um pouquinho maior. E que bom para o Flamengo, acho que isso é positivo. Acho que essa mesma campanha que o Flamengo tem na Libertadores já teria demitido o Tite. Sim, E é isso, né, Vini? Não é uma regra, porque, inclusive, a última edição da Libertadores foi conquistada por um time que avançou como segundo colocado. Sim. E, por exemplo, contra o Palmeiras, já nas oitavas de final, o Botafogo decidiu a classificação jogando em São Paulo. Mas chama atenção, né, o Flamengo. Claro, pode avançar como líder ainda e fazer as oitavas de final, o jogo da volta em casa, mas dificilmente nas fases mais agudas, caso o Flamengo vá avançando, por exemplo, numa semifinal, o Flamengo vai ter seu favor no jogo da volta. O Maracanã chama atenção que aconteça pelo 3º ano seguido, né? Eu acho que, assim, são alguns pontos, né, que a gente tem que debater aqui. Primeiro que a Libertadores tem essa questão de o primeiro jogar contra o segundo de um grupo, e aí você pode fazer uma baita classificação no teu grupo, terminar na liderança e pegar o Flamengo nas oitavas, que ficou em segundo, porque fez uma fase de grupos ruim, né? Então, a Libertadores ela é um pouco traiçoeira em alguns momentos. Por isso que era melhor, hein, Vini? Primeiro contra o 16º, era difícil. Era difícil de fazer as contas na última rodada, era bem difícil de fazer as contas, mas era mais justo. Era mais justo porque realmente colocava o desempenho ali e colocava, esse time foi muito mal e vai jogar contra o melhor, mas enfim. E era muito raro, viu? Acho que o São Lourenço foi campeão com a 15ª campanha, se eu não me engano, mas era raríssimo. E assim, e o fato de você ter esse primeiro contra o 16º também não significa que você não vai ter injustiças. A gente lembra do Campeonato Brasileiro, quando ainda era nesse esquema de primeiro contra o 8º, o Santos, que se classificou na Bacia das Almas, foi lá e tirou o São Paulo, que liderou a competição toda. E vou dizer que nem é injustiça, sabe por quê?
Que o Santos ganhou do São Paulo, depois ganhou do Grêmio. Era tudo melhor que ele. Tudo melhor que ele. Ganhou do São Paulo, ganhou do Grêmio, ganhou do Corinthians. Todos os melhores melhor do que ele. E a graça do mata-mata tá aí também, né? É isso. Mas só para amarrar sobre o Felipe Luiz, eu acho natural, amigos. A gente tem um imediatismo aqui no futebol brasileiro que, pelo elenco que tem, eu acho que o Flamengo não deveria passar o susto que passou. Pode até classificar em primeiro, mas passou muito susto e correu um sério risco ontem de, numa noite ruim, de uma expulsão com 15 minutos, como foi a expulsão do Alisson no São Paulo. 18 minutos, expulso. Isso poderia ter acontecido com o Flamengo ontem e o time corria um risco de, na quinta rodada, ficar fora da competição. Acho que não era para tanto. De qualquer maneira, é natural. Começo de trabalho, oscilações acontecem e acho que seria uma pena se o Flamengo decidisse pela demissão do Felipe Luiz, trocasse o treinador. Eu acho que é um trabalho muito promissor, mas está sujeito a essas oscilações. Felipe Luiz é o técnico e fez o que todos que passaram depois de Jesus não fez. O cara tem 3 títulos e 3 derrotas. Imagina, contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Você acha que a gente passava aqui? Ah, para com isso. O cara merece e é merecedor de estar lá hoje. E a gente tem a confiança dele. Até porque se ele fosse desclassificado agora na fase de grupos da Libertadores, a gente ainda estaria com ele. Porque ele fez o que os outros não fizeram. A verdade é essa. E tá de parabéns. A gente correu esse risco, sim. Contra o Central Córdoba, que a gente perdeu aqui. Não é culpa do técnico. Bem, é isso aí, porque dever de casa foi cumprido. A gente fez o básico, o mínimo. Dava para ter feito mais gols, sim, com certeza. Elevaria, sim, o saldo de gols, que esse grupo vai ser decidido no saldo de gols. A verdade. Porque o Flamengo tem 2 agora. Se ganhar do Deportivo Táchira por 1-0, já vai para 3. E a briga vai ficar entre eles lá, LDU e Central Córdoba, porque a LDU tem 1 e o Central Córdoba tem 3 gols. Aí vai decidir muito entre eles, viu? A gente pode ficar em primeiro, com certeza, se a LDU ganhar do Central, ou Central Córdoba. Agora, caso contrário, a gente vai ficar em segundo mesmo, porque ele já tem saldo e até o empate lá ele vai para 12, a gente só consegue chegar a 11. Tudo depende da vitória da LDU. Mas vamos para cima. Não importa qual a classificação a gente vai estar. A gente vai ganhar todos. E se a gente ficar em segundo, tem um time aí que tá ganhando tudo aí na Libertadores. E a gente vai para cima. Que a gente pega, né? Mas tamo junto, é isso aí. E já se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho de notificações. E já deixa aquele like pra gente elevar nosso canal e nossos trabalhos. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou do jogo. Era o que você achava ou não. E até a próxima. Saudações rubro-negra.